Eu sou Fernanda Pessoa, professora de Linguagens e Redação, e para mim é um prazer enorme estar em mais uma edição do Arena Uninassal. Só que este ano decidimos por um formato diferente. Exatamente. Então, você, vestibulando que está nos vendo, prepare caneta e papel, porque temos assuntos muito atuais que serão discutidos aqui. E eu tenho certeza de que você irá usar isso na sua redação, tá? Então, prepare caneta e papel, fique muito livre, porque nós teremos um momento muito importante de conhecimento. Vamos começar? Então, ó, espero que você aí que está nos acompanhando também esteja preparadíssimo. O primeiro tema é o sistema carcerário brasileiro. Pois é, polêmico, problemático, mas vamos discutir. E um tema muito possível de aparecer em provas, já que nos últimos anos nunca apareceu. A primeira pergunta é, só vale levantar a plaquinha quando eu disser valendo. A primeira pergunta é, no Brasil, com relação à população carcerária, o total de presos negros, brancos e pardos é equivalente. Valendo. Equipe azul. A gente acha que é falso. Certo. Acertaram? Olha só, 53% da população é composta por pretos e pardos. Do total de presos, 61,7% são pessoas pretas ou pardas. Ou seja, nós temos muito mais da metade da população carcerária composta por pretos e pardos. Então, peguem este dado, galera que está em casa, pega o dado para a gente tentar entender o que é que se associa à questão carcerária e essa análise desse conceito social de raça, tá certo? Lembrando que a gente fala de raça, não a partir de um princípio biológico, porque raça só tem um, é humana, mas raça como sendo um determinante social criado, instituído aí para falar ou para aumentar as desigualdades, na verdade. Mas vamos lá, de maneira crítica, todo mundo se mantém aí pensando. Preparados? Tá bem. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, segundo o Departamento Penitenciário Nacional. Valendo. Equipe amarela. É verdadeiro. Certo. Querem fazer algum complemento? Eu acredito que isso esteja relacionado com o racismo estrutural que a gente tem na sociedade desde sempre. Por causa disso, os negros estão sendo injustiçados desde a colonização do Brasil. Nós temos oficialmente a terceira maior população carcerária do mundo, e isso já vem alguns anos seguidos, infelizmente. Isso não quer dizer que nós tenhamos os melhores presídios, isso é um fato, e nós só ficamos atrás dos Estados Unidos e da China. Os Estados Unidos têm hoje a maior população carcerária do mundo, a China fica em segundo lugar, em terceiro lugar, infelizmente, o Brasil. O que mostra que haver pessoas presas não significa haver diminuição de violência, porque nós temos um quadro de aumento de violência e uma população carcerária muito alta também, né? Então, vamos tentar entender, costurando o que vocês estão afirmando ou negando aqui, para a gente tentar entender o cenário atual, certo? O Brasil tem mais de 710 mil presos. Desse total, 1/3 ainda aguarda julgamento. Verdadeiro ou falso? Valendo. Equipe azul. A gente acha que é verdadeiro. Verdadeiro.
Entendam, nós temos mais de 710 mil pessoas presas e 1/3 dessas pessoas estão presas ainda aguardando julgamento. Então, nós percebemos que muito dos nossos problemas associados à situação da prisão no Brasil tem relação direta com essa morosidade no julgamento dos processos, certo? Tomando como base os últimos dados do IBGE, nós temos uma população estimada hoje de 210 milhões de pessoas. Só para você que está em casa ter uma noção aí do nosso percentual de pessoas privadas de liberdade, tá certo? Lembrando que pessoas privadas de liberdade tem sido a expressão usada para se referir a pessoas que estão presas, tá certo? Então, no caso de uma redação, seria um sinônimo que aborda a questão dentro dos direitos humanos, tudo bem? Aqui vai uma solução para você que quer ter flexibilidade para estudar. O EAD da Uninasal segue o seu ritmo, seja qual for. Você estuda onde e quando quiser, na melhor plataforma virtual de aprendizagem do mundo e conta com um tutor guardião que auxilia no seu aprendizado. Além disso, você tem material didático gratuito, biblioteca virtual com milhares de livros e um diploma reconhecido pelo MEC. Acesse uninasal.edu.br e conheça todos os nossos cursos. Uninasal, o melhor EAD do Brasil. Em cada 4 ex-condenados no país volta a ser condenado por algum crime depois de ser solto em menos de 5 anos. Em cada 4 volta a ser preso de forma reincidente em menos de 5 anos. Valendo. É verdadeiro. Lamentavelmente verdadeiro. O índice de reincidência, ele é alarmante, principalmente porque essas pessoas, elas encontram dificuldade de inclusão no mercado de trabalho. Então, muitas vezes, por não haver vaga em setores formais, muitas vezes por essas pessoas terem essa ficha criminal, empresas e vários setores não dão oportunidade a essas pessoas reincidem. Entendam, eu digo essa questão do desemprego como sendo um fator. Existem outros vários. Essa questão do sistema punitivo era algo sobre o que Foucault fala quando ele escreve no começo do século XX, na metade, Vigiar e Punir, em que ele traz a prisão, as escolas e muitas outras instituições como sendo responsáveis por punir e dar disciplina. Então, ele fala como sendo um sintoma do século XX. E no caso do Brasil, muitos historiadores comentam que essa relação punitiva, ela tem uma relação clara com o ranço do nosso processo de escravidão, já que a nossa abolição foi completamente tardia. Então, uma forma de punir era chicoteando em uma época, a partir de um determinado momento, a forma de punir era prendendo, passou a ser prender. Perfeito, ótimo. E aí, ponto. Vamos lá. É a última pergunta deste tema. Pessoas analfabetas, alfabetizadas informalmente, e aquelas que têm ensino fundamental completo, são minoria da população privada de liberdade. Valendo. A gente acha que é falso. Por quê? Eu acho que o processo histórico, ele é o mesmo para as duas situações, tanto para a população carcerária alta, o perfil, né, quanto para a questão do analfabetismo no Brasil. Verdade. A gente tem uma população carcerária composta predominantemente por pessoas analfabetas, eu não estou generalizando, mas predominantemente pessoas analfabetas ou que foram alfabetizadas de maneira
informal. E isso traz também a relação da prisão, do crime, também, não apenas, também com a questão do cárcere. Então, assim, eu tenho esse nível de escolaridade. Quanto menos escolaridade, muitas vezes mais vulnerabilidade, mais facilidade para a questão do crime, certo? Acertaram. Ponto para a equipe azul, acertaram. E eu me lembrei de um último repertório também. Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é uma obra de um grande pré-modernista, que é Lima Barreto. É uma obra que tem também como uma das questões a situação do sistema carcerário. E aí, uma dica, tentem colocar aí numa busca para entender um pouco mais sobre a obra, mas o Major Quaresma, por exemplo, tinha um sonho de servir a pátria de várias formas, e uma das formas que ele encontra para isso é sendo chaveiro, trabalhando numa prisão para Floriano Peixoto. Entendam, é ficção, mas Lima Barreto tem uma coragem incrível de publicar uma obra tão polêmica em 1915. Então, é uma obra da literatura que tem um pouco mais aí de 100 anos e é completamente atual. Por quê? Ele vai trabalhar lá, o Major Quaresma, e ele descobre vários problemas, e ele diz que o Major Floriano não sabe, que Floriano Peixoto não sabe daquilo. Tá, até que um dia ele se encontra com Floriano Peixoto. Floriano Peixoto pede que os seus homens matem o Major Quaresma, porque ele sabia demais sobre a situação do sistema carcerário brasileiro. Então, por isso que o nome da obra é Triste Fim, de Policarpo Quaresma, porque ele morre por causa de algo que ele acreditava ser perfeito. Então, você imagine isso para uma crítica à questão da idealização, ou de como Machado falava, da diferença entre o Brasil real e o Brasil oficial. É isso. E aí, quem ganhou hoje? A equipe azul ganhou, está na frente. Muito obrigada pela participação das duas equipes. Espero ter ajudado a você que está aí nos vendo, que está nos acompanhando. É muito interessante tê-lo conosco, então não percam os próximos programas, vem muita coisa boa nesta edição. Muito obrigada e até a próxima. Valeu, obrigada.